Oi, pessoal, boa tarde para vocês, tudo bom? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também tudo vai bem. Hoje, gente, eu vim gravar um vídeo diferente, tá? Hoje não é receita, não é limpeza de quintal, não é obra. Hoje vai ser um bate-papo com vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Espero que vocês se identifiquem, né? Ou não, quem não passou por isso, amém. Entendeu? Apesar que na vida, né, sempre tem altos e baixos, né? Tem coisas boas, coisas ruins na vida de todo mundo, né? Então, assim, eu vim contar um pouco da minha história, sabe? Desde a minha infância, que não foi fácil, desde a questões de abandono, de, sabe, abandono emocional, porque assim, a gente não precisa estar sozinho para se sentir sozinho, né? Disse que o pior tipo de solidão é aquele que a gente passa em meio a todo mundo. Então, assim, eu fui uma criança feliz? Fui, porque assim, acredito que Deus me preservou bastante, sabe? Assim, eu me lembro da época de escola, eu gostava muito de estudar, dos meus professores. Eu estudei, gente, até 11 anos de idade. Com 9 anos eu comecei a trabalhar, é, mas ainda estudava, né? Trabalhava mais finais de semana, sábado, domingo, e, e meio de semana eu estudava. Então, assim, eu tive amizade, tive vizinhos bons, tive pessoas boas na minha vida. Meus pais, nossa, eu amo demais eles. E o que eu falar, gente, já foi perdoado. Mas tem coisas que deixam sequelas, tem vivências que deixam sequelas na vida da gente. Então, assim, meu pai e minha mãe são pessoas assim, nossa, sempre eu volto ao passado, às vezes, para viver. Sabe o que você fala? Igual as pessoas falam, né? Que o passado não é lugar de permanência, né? É de referência. Mas muitas vezes eu vou lá, para respiro e volto, né? Algumas partes da minha infância, entendam isso? Porque teve momentos muito difíceis. É estranho, é bizarro, entendeu, gente? Entender isso tudo. Não sei quem já passou por isso, entendeu? De viver coisas boas, mas você tem uma lacuna, né? Eu fui criada na igreja, né? Desde novinha, cresci ali no lar evangélico, mas com um lar totalmente distorcido, né? Porque meus pais brigavam muito, meu pai batia na minha mãe. Muitas vezes acabava de chegar da igreja e tinha que voltar lá para chamar o pastor para ir lá, porque meu pai estava molando o facão para querer fazer uma covardia com minha mãe. Eu acho que ele não ia chegar a esse ponto, mas é, é uma forma de intimidar, né? Então, assim, acontecia muito dele bater, né? Da gente ver minha mãe sangrando. Isso aí a gente com 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, assim, foi uma coisa muito estranha. Então, eu tenho lembranças um, um pouco estranhas, né? De abusos da parte do meu pai. Que, embora, assim, é estranho, né? Ele é um homem que saía para trabalhar, evangélico, e botava comida dentro de casa, era uma pessoa bem respeitada, né, no local que a gente vivia, mas eu tenho essa lembrança da minha mãe saindo e coisas acontecendo. Então, assim, por muito tempo eu fiquei assim, será que é coisa da minha cabeça? Será que realmente isso aconteceu? Porque minha irmã não fala nada, e minha irmã é mais velha do que eu, então ela deveria saber, né, das coisas que aconteciam. Então, assim, mas um dia eu cheguei para minha irmã e perguntei, minha irmã, você lembra disso? Ela falou assim, não, minha irmã, eu não me lembro, mas não quer dizer que isso não tenha acontecido, porque é, eu tenho muita coisa que eu deletei do passado, porque ela sofreu muito também. Minha irmã apanhava demais. Eu apanhava menos, mas ela apanhava muito. A ponto de um dia eu falar assim: minha irmã, pelo amor de Deus, foge de casa. E ela foi parar na casa de uma tia minha chamada Glorinha, que hoje já não está mais aqui. Um amor de pessoa ela. Então minha irmã foi parar lá. E tantas coisas, gente. Me desculpa a forma que eu tô falando, sabe? É porque é muita coisa para falar e senão vai ficar o dia inteiro, vai levar uma semana inteira para me contar, tá bom? Eu tô tentando resumir o máximo que eu puder, entendeu? Das coisas que eu vivi e talvez muitas pessoas passam e as pessoas não sabem, que nem lá, né? Quem via lá, a vizinhança que vinha, os parentes, imaginava uma coisa, sabe? E não era assim. Sabia de muita coisa, mas talvez não sabia o ponto que chegava disso acontecer. Então, assim, minha mãe uma vez chegou para mim e falou assim: ô Cristina, por acaso teu pai, depois de velha, casada, né? É, seu pai mexia com vocês, alguma coisa acontecia lá que eu não sabia. Quando eu saía, minha mãe toda a vida trabalhava, saía para dar faxina, né?
e acabava, às vezes ela dormia no trabalho, né? E deixava a gente com ele, então é a hora que as coisas aconteciam, né? Então, assim, ela chegou pra mim e perguntou. Eu perguntei, aí eu falei que não. Engraçado que eu falei, não. Gente, mente de criança é complicado. E eu não me lembro de ameaça. Mas eu lembro que eu falei que não. Mas isso aí já bem depois, acho que já era casada até, né? Casada não. Quando ela fez essa pergunta, eu ainda não era casada, aliás. Eu, quando perguntei a minha irmã, já era casada. Perguntei se ela lembrava de alguma coisa. Mas minha mãe, quando perguntou, eu falei que não. Aí eu perguntei, mas por que, mãe? Aí ela disse, não, é porque a vizinha lá embaixo, que mora lá no final, quase perto ali do trem, que eu não vou dar nomes, né, pessoal, falou que o seu pai mexia com vocês. E eu falei que não, mas sendo que eu tinha em mente assim, mas como é que essa vizinha aí? Eu não entendi o porquê dessa vizinha. Eu tenho pra mim que minha mãe tava era jogando verde, entendeu? Pra saber o que a gente ia falar. Eu não sei se era uma desconfiança que ela já tinha, mas ela usou isso aí pra uma forma de, pra ver se eu falaria alguma coisa. Então, pessoal, é assim, cabeça de criança é assim, né? Vai entender. Então, nisso aí, gente, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade e com 11 anos eu saí da escola, né? Minha mãe me tirou para trabalhar. Eu já estava na quarta para quinta série. É, eu não sabia. Minha mãe tinha essa necessidade de botar a gente para trabalhar, né? Não porque a gente precisava, porque meu pai sempre trabalhou, sempre colocou as coisas dentro de casa, mas ela tirou da escola para trabalhar com 11 anos de idade. E o dinheiro ficava para ela, né? Eu mesmo não ficava com dinheiro nenhum. Aí, com 9 anos, eu comecei sábado e domingo, depois ela me tirou para me trabalhar durante a semana. Aí eu dormia no trabalho, é sempre casa de família, né? Cuidando de filhos dos outros. E assim. Então, gente, com 13 anos de idade, eu comecei a namorar o Rogério. Rogério, assim, gente, antes de namorar ele, eu já sentia, como é que você pode dizer? Eu já sentia, como é que eu posso dizer a palavra, gente? Uma lacuna dentro de mim, uma tristeza. Eu já tinha uns pais um pouco dominador, né? Aquela coisa assim, e eu sentia uma falta de carinho, assim, sabe? Era estranho. E eu era apenas uma criança, eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, e aí nisso aí, e ele já tinha 20 anos de idade. Eu tinha 13 e ele tinha 20. E minha mãe, assim, acho que eu sempre quis que a gente casasse, saísse de casa. Minha irmã casou com 17 anos. O rapaz já dava sinais, né, que não seria um bom marido. E eu comecei a namorar Rogério, eu tinha 13 anos de idade. E sim, que ele ia lá em casa, sempre lá, ficava me rodeando, né, coisa e tal. E mesmo assim, minha mãe permitiu. Me tirou da escola, comecei a trabalhar com 11 anos e com 13 anos comecei a namorar ele. Aí nisso aí, gente, ele tinha 20 anos de idade. E o que acontece? Ele é meu primo de primeiro grau. O pai dele é irmão da minha mãe. Eu não me orgulho disso porque, assim, eu era uma criança. Entendeu? Eu acho que eu precisava ser direcionada. Gente, 13 anos é uma criança. Embora a gente já, naquela época, já era tratada como adultos, né? Então, assim, namorei com ele e mesmo assim já havia sinais também de traição. Ele não namorava, mas gostava de uma menina, de outra menina, né? Prima também. Então ele, dia de namorado, então ele trazia presente para mim e comprava para outra menina também. E eu sabia disso. Você vê só, né, o tamanho, como eu já tinha baixa autoestima, né? Falta de amor próprio. Então, como ele me tratava bem, então, poxa, tá me tratando bem, eu nunca tive isso. A pessoa me trata bem desse jeito, nem meus pais me tratavam desse jeito, embora não me maltratasse, mas também eu tinha aquela carência, entendeu? Mas também não é aquela coisa do abraço, de estar ali, aquela atenção, não tinha atenção, entendeu? A nossa vida dentro de casa, minha mãe era muito na rua trabalhando, eu dava conta do serviço todo da casa, eu que lavava, passava, cozinhava. Eu com 13 anos, minha mãe pegou o menino para adotar.
que é meu irmão adotivo, né? E ela trabalhava também no hospital, né? Então ela trabalhava de dia, ela dormia porque estava cansada, à noite ela dormia porque ela ia trabalhar, no outro dia tinha que dormir também porque estava cansada, e assim ia, e eu acabava cuidando daquela criança. E, sabe, hoje também já está com 30 anos de idade, e eu cuidava daquela criança. E, e limpava a casa, fazia tudo. Minha mãe era muito exigente, e meu pai também, entendeu? Tinha que ter almoço na hora certa, a roupa deles de trabalho, eu que lavava, e antigamente a roupa era lavada na mão, né? Era aquela roupa de massa de cimento, né? Assim. E eu tinha, gente, que dar conta de tudo, da criança, da casa, da comida, da roupa e tudo. E se não fizesse ainda, né? Ouvia. Aí quando eu fiz 15 anos, gente, aliás, eu tinha 13 para 14. Quando eu fiz. Não, quando eu adotou ele, aliás, eu tinha 14 anos. Quando eu fiz, eu já estava 1 ano namorando o Rogério. Quando eu fiz 15 anos, 2 anos de namoro, eu falei assim, poxa, se for para mim viver uma vida dessa, então eu vou casar, então, vou para minha casa, né? Se for para cuidar de criança, limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, viver uma vida dessa, de não poder sair. Quando eu trabalhava, o dinheiro era para dentro de casa, assim, então eu vou viver minha vida. Eu achei, gente, que era melhor. Aí nisso aí eu tinha 15 anos, ele tinha 22 anos. Tá bom, aí conversei com a minha mãe, tudo bem, aí entramos na justiça, né? Porque naquela época, para casar, né, o juiz tinha que permitir, como eu era de menor, tinha só 15 anos, mas conforme o juiz ia decidir se ia liberar ou não o casamento, ele. O que acontece? Os papéis ainda ia correndo, entendeu? Já ia correndo. Então, assim, acho que em 3 meses, logo, 3 meses depois que deu uma entrada, o juiz já liberou. E em 3 meses já tinha que. Aí já tinha aquela data do casamento que a gente colocou, né? Se a gente fosse casar. Então, gente, casamos. Uma vida muito triste. Casei. Quando eu cheguei lá na casa, gente, eu era tão abobada, tão bobinha, que eu não prestei atenção. Gente, eu fui lá acho que umas 2 vezes na casa que era no quintal dos pais dele, que ele estava preparando para a gente morar. Quando eu fui lá, ele ainda estava levantando os tijolos ainda. E só fui lá depois que eu casei, gente. Quando eu cheguei lá, não tinha cama, não tinha fogão, não tinha. Era estranho. E cadê meus pais? Meus pais nem para ir lá para saber como é que eu ia dormir, o que, que eu ia comer, o que, que ia. Não, sabe? É muito bizarro. Aí eu sei que eu fui para lá, não tinha comida, comia na casa da minha sogra, não tinha colchão, não tinha nada, gente. Tinha uma esteira no chão. Só tinha cobertores, coisas novas, porque no casamento eu ganhei isso, de presente, né? Um casamento muito sofrido também, muito difícil, vestido emprestado. As minhas unhas, gente, eu casei com as unhas, ninguém prestou atenção nas minhas unhas, nem eu não tive tempo, porque naquela época lá, no caso, a gente, quando fazia a festa, a gente mesmo preparava a festa, né? A gente virava à noite cozinhando. A minha cunhada foi para lá para fazer o bolo. Eu virei à noite, eu sei que eu dormi em pé, gente, na sala, assim, porque 3 horas da manhã tava a gente lá cozinhando ainda. E eu não tive tempo de fazer unha, cabelo. A minha sorte, que eu falo, tive vizinhos abençoados lá que me ajudou. Tinha minha vizinha lá que me chamou, Cristina, você fez a unha? Aí eu peguei e falei, não, não fiz a unha ainda não. Ela falou, vem cá então que eu vou fazer sua unha. Aí eu fui lá, ela fez minha unha. Se quiser, Cristina, se arrumar aqui, não se arruma. Que ela ficou com pena de mim, não sei se ela ficou com pena de mim, eu senti que ela tava com um pouquinho de pena de mim. Aí eu falei assim, não, se eu me arrumar aqui, a minha mãe vai achar ruim, vai ficar triste. Aí fui pra casa, né? Ela fez minhas unhas, fui pra casa, tomei banho. Aí eu lembro que o vestido branco, botei o vestido sutiã azul. Aí tinha a Rosa, que morava no Rio, com a minha madrinha, chegou lá e falou assim, olha, não, mas você tá com sutiã azul? Eu tô com sutiã branco, então vamos trocar aqui. Ah, tá aparecendo, então vamos trocar aqui. Aí fomos lá, trocamos, aí me deu o dela que era branco, e passei o sutiã azul pra ela, porque tava no vestido de noiva aparecia. E assim, gente, assim foi meu casamento, muito cansada. O Rogério tava lá me esperando, mas só que ele ficou lá, disse que ficou horas lá me esperando, ainda foi pro bar jogar sinuca. Tava lá de conversa ainda, sem preocupação nenhuma, gente. Sem preocupação nenhuma, não tinha preocupação quando a gente casasse para onde ia dormir, nem nada. Tava lá jogando sinuca. Acabamos o nosso casamento, fomos pra festa e fomos embora. Aí acabou tudo, né? Gente, olha, eu tava tão anestesiada que eu me toquei que eu tava casando, porque a minha vida foi muito sofrida. Então eu tava me casando para sair de uma situação. Eu nem era o momento de eu me casar, eu era muito nova e assim, muito manipulada. Então, assim,
Fui embora, assim, sabe? Eu só senti que eu tava indo embora, que eu tava sendo casada, porque os vizinhos começaram a me dar tchau. Tchau, Cristina, tchau. Eu pensei, mas, gente, por que esse povo tá me dando tchau? Gente, porque assim, estranho, gente. Olha o sentimento que eu tive. O pessoal me dando tchau. Aí ali que eu percebi que eu estava casando. Até então não tinha caído a ficha. Chegando lá na casa, passamos por isso, dormimos lá, e o que acontece? A ex dele, inclusive, a ex dele que ele ficava comigo e ficava atrás dela, foi no meu casamento, ele chamou pra ir, ela foi. Minha cunhada chegou e falou assim: Ah, Cristina, se você. A tal pessoa vai vir. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui. Vai vir. Falou que vai estar firme e forte aqui no casamento. Eu olhei pra cara dela, bobinha, falando minha mãe penteando meu cabelo assim, né? No casamento. Aí eu falei, tá bom então. Minha mãe que, né, que era mais já esperta, né? Chegou e falou pra ela assim, tá bom, então você leva o recado pra ela de volta. Fala com ela, se ela chegar aqui, ela se comporte. Porque se ela fazer uma gracinha, eu mesmo vou pegar ela pelos cabelinhos e vou jogar ela lá fora. Aí, minha filha, ela foi no casamento. Quando terminou o casamento, que eu cheguei na casa dos pais dele, ele começou a cantar pra ela. Lembra aquela música da Raça Negra? Você jogou fora o amor que eu dei. Eu sou evangélica, hein, gente? Tô cantando só. Mas, amor, eu não estou frequentando, não, mas eu sou de Jesus, sabe? Aí eu gosto dos hinos. Aí tinha essa música lá, né? Você jogou fora o amor que eu te dei. Não, ele começou a cantar pra ela. Eu olhei pra cara dele assim e falei assim: não acredito, não acredito. Aí foi o Rogério, aí deu um puxão nele e parou. Me sujeitei, gente. Falta de amor próprio, gente. Falta de amor dos pais, abandono. Abandono, embora tá ali, mas é um abandono. Sabe, ninguém merece passar por isso. Aí dali fomos passar a lua de mel fora, né? Mas só tinha dinheiro porque quando a gente casa, né, tem aquela brincadeira de cortar a gravata, aí eles deram um dinheiro, conseguimos arrecadar um dinheirinho, fomos. Horrível, não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para uma refeição. Bebemos água lá da bica do banheiro, que só deu para comprar uma garrafinha de água. Depois deu sede, não tinha mais água. Viemos embora. Chegamos em casa, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha um bujão. O que tinha era uma mesa de vidro, que eu, sabe que ele comprou, um armário de cozinha, só. De resto tinha mais nada. Sabe, tinha mais... até o vaso era emprestado. Até o vaso que ele botou no banheiro era emprestado. Que tem história esse vaso também. Tem uma história, minha filha, que a moça que emprestou ainda me humilhou. Eu nem sabia que o vaso era emprestado. Me humilhou por causa daquele vaso. Ele casou muito já endividado. E só Deus, gente. Foi muito triste. E assim foi durante muitos anos. Muitos anos. Traição. Se a gente quer fazer alguma coisa, sabe? Tudo tem que. Vamos fazer, tem que fazer, tem que. Vamos melhorar a casa. Vamos, sabe? Tudo tem que ficar no caminho das pedras. Mas eu casei, gente. E continuei trabalhando, porque eu sempre trabalhei. Aí não tinha água na casa, comprei a caixa d'água. Melhorei um pouco lá, ajudei ele a comprar algumas coisas para dentro de casa. E toda vez que eu ia trabalhar, ele ficava dentro de casa, porque ele trabalhava à noite. Aí ficava de conversaiada com os primos lá. Chegou um dia que eu achei uma carta que ele escreveu para outra mulher. Questão de traições, gente. E eu sempre perdoando. Sempre perdoando. Isso tudo no início do casamento. Traições durante o namoro e durante o casamento. Mas a minha autoestima era tão baixa, eu não sabia quem eu era, para onde eu ia, o que eu ia, se eu voltava para casa também para ser feita de, sabe, dessa forma, viver dessa forma, ou se eu vivia num casamento desse. Para mim já tanto faz. Para mim chegou num ponto que já era tanto faz, sofrer por sofrer, entendeu? Não aí, sabe? E eu falo para você, e hoje em dia se você pergunta para ele, você casou gostando de mim? Não, fala que não. Então eu tive uma infância roubada, eu tive uma adolescência roubada, eu tive isso tudo, gente. E tive que seguir em frente. Com 16 anos fui mãe, né? Casei com 15, com 16 fui mãe.
Quis muito, porque eu me sentia sozinha, então quis muito meu filho é uma bênção, mas foi muito sofrimento, gente. Tive que me virar sozinha, né, nova, porque minha mãe morava longe, eu morava numa casa onde chovia mais dentro do que fora, quando esquentava, a cama esquentava muito, fizemos obras lá, obras para melhorar, acabou que eu tive que deixar tudo para lá, isso aí, mas isso aí é uma história para outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, sabe? Tem um testemunho sobre isso, tem um testemunho sobre isso, e assim, que eu falo para vocês, né, gente? Não é fácil. E tive meu filho com 18, o outro com 18 anos, né? Fui mãe de novo com 17 anos engravidei. Meu pai faleceu e com 18 anos eu ganhei, aí fui morar com minha mãe, né? Tive meu filho lá na casa da minha mãe, no quintal, né? Que tinha uma casa lá que eu morava. E também tem um testemunho sobre isso. Gente, são vários testemunhos. Mas graças a Deus, louvo a Deus pela vida dos meus filhos, sabe? Foi muito difícil, foi tudo muito difícil mesmo, mas louvo a Deus pela vida deles. Com 25, a minha filha, a Gabriele, veio pra mim, não, aliás, com 25 não, quando ela nasceu eu tinha 25, peguei ela ela veio pra mim com 27. Ela era filha de uma vizinha aqui, que tinha uns problemas, né, com algumas coisas, e acabava que às vezes ela saía, ficava um ano, 2 anos, sumida, e quando ela apareceu, eu falei com ela que eu ia pegar pelo menos uma guarda dela para resolver os probleminha dela, né? De colégio, de médico, de tudo. Aí ela aceitou. Aí eu fui no fórum, dei entrada na adoção dela, né? Mas aconteceu tanta coisa no meio do caminho que ela vinha buscar ela, sempre estava aqui buscando ela, levando ela de mim, né? Vou levar a passar 3 meses. Aí pegava ela comigo, levava e ficava uma semana, depois trazia ela. Eu ficava com o coração na mão, né, gente? Mas era a mãe dela, não podia fazer nada, ainda não tinha a guarda dela, não podia fazer muita coisa. Aí foi indo, que pela terceira, quarta vez que ela fez isso, eu falei, não, nunca mais eu vou pegar mais não. Eu vou me matricular na escola, vou canalizar essa energia todinha que eu dou para ela, eu vou canalizar em mim, eu vou voltar a estudar, eu estava com 27 anos, na época tinha o Projovem, e eu me matriculei no Projovem. Aí eu pensava, vou voltar a estudar. Aí o Projovem era para terminar o ensino fundamental e ainda podia escolher uma profissão. Aí eu voltei a estudar, terminei, né? Antes de terminar, ela sumiu de novo, a avó dela trouxe ela para mim e falou comigo, ó, se eu não ficasse com ela, ela ia levar para o abrigo, não sei. Eu falei, não ia deixar, né? Eu conversei com ela, não, tá bom, pode deixar ela aqui. Mas eu não queria não, porque me machucava muito toda vez que a mãe parecia que queria levar, né? E tá bom, mas eu assim, vou ficar com ela aqui mais uma vez, pra ver o que acontece. E matriculei, só que eu falei assim, não vou parar de estudar, não vou parar minha vida mais por causa de ninguém, por causa de nada. Meus filhos já estavam, né? Mesmo com 27 anos, né? Eu já tinha um com 10 anos, o outro com 11 anos. E não vou parar, não. Continuei estudando, botei ela numa creche e ia estudar. Aí chegou um determinado dia, aí eu terminei o ensino fundamental, consegui, eu fiz 2 anos de Projovem e fiz administração, fiz 2 anos de administração, consegui terminar e depois eu me matriculei em outro curso de informática e telemarketing. E quando telemarketing não, foi administração também, porque no caso, quando eu estudei administração no ProJovem, era só teórico. E nesse outro, eles falaram que ia ser prático, né? Aí eu pensei, não, então eu vou lá, quero aprender na prática, né? Porque uma coisa na teoria e outra coisa na prática. Vai ser muito bom fazer de novo esse curso e, né, ainda mais que eu queria fazer, almoxerifado, arquivo, né? Essas coisas, eu queria muito. Então, eu vou voltar, estava fazendo administração. E quando eu já estava quase para terminar, alguém foi lá na creche pegar ela. Apareceu alguém lá na creche lá dizendo que era o pai dela para pegar ela. Só que o pai dela nessa época estava preso. O pai verdadeiro, né? O pai legítimo, então estava preso. Eu falei assim, não, não é possível. Aí, Rogério trabalhando, sabia que o Rogério não ia lá buscar ela sem me avisar.
fui da delegacia. Aí quando cheguei lá, falaram que eu já estava dois meses solto. Ai, Jesus. Aí larguei tudo, larguei escola, larguei curso. Falei assim, não, então não dá para mim ficar estudando, trabalhando. Eu não vou confiar deixar meus filhos em casa, não vou confiar deixar ela sozinha, porque ele poderia muito bem vir cá me chamar para pegar ela, mas foi lá na creche. Não sei por quê, mas foi na creche. Aí eu parei, larguei tudo de novo, gente. Larguei tudo de novo e fui me dedicar em casa. Isso me deu uma tristeza muito grande, porque eu estava muito feliz. Eu estava me realizando, porque eu tinha saído da escola com 11 anos, tinha tirado meu estudo, né? Com 11 anos de idade, para ter que trabalhar. E eu me casei, minha vida só sofrimento. E quando eu consegui voltar de novo a estudar, pegaram e fizeram isso. E eu peguei e parei de estudar de novo. E fiquei me dedicando só à casa, sabe? Limpar a casa, arrumar a casa, ser dona de casa, né? E minha casa aqui em obra. Quando eu vim construir aqui, peguei do chão e nunca paguei um pedreiro. Minha vida foi essa, carregar tijolo, massa, cimento. É, e assim, um casamento muito triste, porque ele não tinha respeito por mim, né? Não tinha respeito, ele não tinha nem amor nem respeito. Então ele estava aqui, não sei porquê, e até hoje eu não entendo o motivo o que leva a ele a viver um casamento que ele não gosta. Agora, gente, eles vão fazer 4 anos que a gente já não tem uma vida de marido e mulher. Inclusive, esse quarto que eu tô hoje, esse quarto dorme eu, Gabriele e Arthur. Ele dorme na sala há 4 anos. E eu não sei porque eu não tenho força de seguir meu caminho, assim. Sair da minha casa, não vou sair, né? Porque foi com muita luta que eu consegui aqui, né? Foi muita luta. E nada mais justo, né, gente? Eu tenho um filho de 10 anos. Para mulher tudo é mais difícil, né? Deixar meu filho aqui para mim ter que seguir meu caminho, eu não vou, claro que não. E eu não vou sair com ele, arriscar sair e começar do zero. Hoje em dia, assim, nós conversamos. Falar com a minha filha fala, né? Banca louca, né? Tá, mãe? Às vezes a gente tem que bancar louca, né? Para sobreviver. Mas é assim que nós vivemos, entendeu? E aqui, para mim conseguir aqui, botar minha casa bonitinha, foi uma luta. Já dei um testemunho aqui que eu, para mim conseguir hoje, se eu quero ter uma coisa legal, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me esforçar para mim, igual o testemunho que eu dei, que eu tava sem geladeira. Tinha um Natal aí que eu tava sem, nem água gelada tinha para beber. E eu, sabe, Deus me abençoou. Falei, Gabriela, vamos lá, vamos tentar tirar lá a geladeira lá, um freezer, aliás, né? Que vai servir para mim trabalhar, que eu trabalhava vendendo empadas, doces, né? O que pudesse vender, eu vendia, gente, roupa. Eu peguei, fui lá, comprei um monte de roupa, vestido, vendia. E graças a Deus sempre me honrou, sempre consegui vender minhas mercadorias, vendia pela internet, pelo WhatsApp. Meus produtos eu vendia pelo iFood, pelo WhatsApp. Entendeu? Então, assim, pelo iFood não tive uma boa experiência. Não foi muito bom pelas taxas, mas pelo WhatsApp vendia muito, graças a Deus. E eu consegui, gente. Comprei meu freezer, reformei minha cozinha, comprei meu fogão, sabe? E hoje eu sei que para mim ter umas coisas bonitinhas, se eu quiser botar minha casa ok, eu vou ter que batalhar muito, gente. Então, assim, eu mostro as bênçãos porque eu sou uma pessoa grata, entendeu? Eu amo tudo que eu conquistei, eu tenho orgulho de mim, mas eu sei que tem que fazer muita coisa, entendeu? Tem que fazer muita coisa. Minhas paredes lá nos fundos tá rachada. É, o quarto de Gabriela, tinha um quarto de Gabriela e um quarto lá nos fundos, né? É, tudo rachado, meu piso da sala tá tudo rachado. Eu não sei porquê, não sei se é por conta da Comperj. Muita gente está reclamando que depois que a Comperj veio para cá, as casas começou a dar rachadura. Eu achava que era um pé de jaca que tinha ali nos fundos, mas eu falei que tem que arrancar. Até hoje não foi arrancado. Tudo tem que falar muito. Aqui em casa, para acontecer, tem que falar muito. Entendeu? Eu falo assim, pelo menos se não é por amor a mim, pensa pelo menos nos filhos, né? Pensa pelo menos, tem filhos de 10 anos aqui, né? Daqui a pouco cai uma parede lá na cabeça. Aí eu falei assim, não, destelhei tudo lá, botei ela para dormir no quarto comigo, sabe? Ele já dormia na sala, então botei ela aqui no quarto comigo. E Arthurzinho e David também dorme lá pra sala. E desocupei os 2 quartos. Os 2 quartos tá lá, destelhado, uma coisa horrorosa.
É uma obra que nunca consegue fazer. Aqui do lado também, né? Tive que fazer uma contenção por causa da rachadura. Aproveitar e levantar o outro banheiro, aquele banheiro do fundo também tem que também que derrubar e fazer outro banheiro aqui, né? Comecei a fazer outro banheiro aqui do lado, no meu quarto, né? Que vai ser a porta do meu quarto, mais um closet, para depois derrubar lá atrás e fazer de novo. Mas é só pela graça de Deus, gente. É só pela graça de Deus. É muito cansativo, gente. É muito cansativo a gente ter que ficar falando, né? Eu não gosto de ficar falando. Se for para mim ficar falando, eu prefiro meter a mão e fazer. Porque para mim ficar falando sabe, me mata. É uma coisa que eu não gosto de ficar pedindo. Em tudo, né? Até assim, se eu falar, vai lá, Gabriela, uma cozinha. Hoje em dia, graças a Deus, já não tá assim, mas antigamente era assim, né? Vai fazer. Se não fazia, eu metia a mão e fazia, porque eu não gostava de ver as coisas sem fazer. Eu não consigo ver as coisas para fazer e não fazer. Entendeu? Então, assim, às vezes acontece ainda, assim, de ter um quebra-pau, como as outras pessoas falam, né? Porque sabe como é que é, né? A juventude, né? Quer fazer as coisas tudo no tempo deles. E assim, vamos arrumar a cozinha, almoça meio-dia, às vezes quer, quando é para ajudar, né? Vai arrumar 4 horas da tarde, 5 horas, faz as coisas quando quer. Então, assim, mas isso é o de menos, isso é o de menos, sabe? Isso é o de menos para mim. Então, assim, vamos aí, gente. E assim, eu não gosto de mostrar meu quarto, mostrar minhas coisas, porque eu tô vivendo, olha, essa cama que eu tô sentada, ó, é a cama que eu trouxe da casa da minha mãe. Entendeu? Que minha mãe deixou lá, né? Que ela faleceu, eu trouxe de lá. A cama lá dos fundos, lá de Gabriele. Lá o espelho do meu guarda-roupa, porque o meu guarda-roupa, nem vou mostrar tudo, tá uma bagunça ali, ó. Gabriele, só Deus pra arrumar ali, ó. Aqui é o cantinho dela, lá é o canto meu lá. Aqui do lado de cá, vou virar pra vocês verem. Esse aqui é o guarda-roupa que eu trouxe da casa da minha mãe, onde eu guardo a roupa de David, do Rogério. E, e lá eu guardo o meu de Gabriele, de Arthur. É assim, gente. Entendeu? Então tem que, sabe? É complicado, sabe? Depois a gente tem as coisas direitinho, sabe? De ter meu quarto lá, quarto de menino. Depois de eu ver o quarto lá atrás e tudo caindo. Sabe, a pessoa não acordar pra vida. Mas se eu chego nesse ponto é porque muita coisa aconteceu, sabe? Muita coisa aconteceu. Muita água passou por debaixo dessa ponte. Não é simplesmente, a casa que racha, não, gente. É falta de respeito, é falta de amor, é falta de, sabe? E eu tenho 45 anos. E desses 45, 30 anos casada. Dos meus 45, 30 anos meu é casada. 32 anos com ele. 32 anos da minha vida. Dos meus 45. Porque eu comecei a namorar, ele tinha 13. Noivei com 14, com 15 me casei. Sabe? E, e assim, gente. Aí a gente pensa, pô, tenho saudade do que eu vivi. Que mulher que não gosta de ser abraçada, assim, ser cuidada. A gente cuida de todo mundo, nós mulheres somos muito fortes, né? Eu sou forte porque eu olho minha vida assim, poxa, quando eu falo minhas coisas, se eu tô falando agora, gente, é só para vocês entenderem. É porque eu quero que vocês me conheçam melhor. Mas eu sou muito forte, assim, quando eu olho minha vida, assim, muita gente não suportaria o que eu suportei, né? Muita gente não suportaria. Então, assim, eu sei o quanto eu sou forte, né? E eu sei que tem muita mulher guerreira, muitas mulheres fortes, né? Mas também a gente gosta, né, de ser cuidada. Que mulher não gosta de ser cuidada, né? De ser olhada. E é muito triste quando a gente se sente roubada, né? A pessoa rouba nossa juventude, né? Mas tá bom, ficou pra lá. Bola pra frente, né? Bola pra frente. Eu sei que muitos vão me condenar, me criticar, mas eu penso assim, hoje em dia, eu sei que tem muitas mulheres muito mais fortes que eu, muito mais guerreiras que eu, que não suportaria isso mesmo. Eu me acovardei bastante muita coisa, porque eu acho por achar que não iria dar conta.
por achar que não ia conseguir sozinha, porque é tudo muito difícil, gente. Aqui tudo é muito difícil. Tudo era muito difícil. Comprar roupa para meus filhos, usar mais roupa ganhava, tudo era muito difícil. Fazer compra, achar que meus filhos poderiam passar necessidade, porque sempre passamos muito aperto. Teve uma época que passava muito aperto, o emprego estava muito difícil. Eu sempre trabalhei, o pouco que eu ganhava era para dentro de casa, entendeu? Seja trabalhando no faxina, na casa dos outros, cuidando de filhos dos outros, cuidava de criança em casa, cuidei de muitas crianças em casa. Oi, pessoal. Olha quem chegou aqui, ó. Só a misericórdia de Deus, gente. Como é que eu não vou ser forte, né? Aqui, ó. Foi no médico, saiu do trabalho, David teve que ir lá buscar ela, porque tava o quê, Gabriela? Então, com enjoo, passando mal. Enjoo, passando mal? Tontura. Misericórdia. Aí foi no médico, aí o médico fez o quê? E o médico passou remédio, falou pra me voltar. Voltar pra onde? Pra casa? Não, pra Que era lá. dengue, deve ser, né? Deve voltar pra casa, você deve ser dengue. Pode trabalhar. Não, Tutu também tá lá. gripando, né, Tutu? Olha o outro aqui também. Ó. Tutu também tá gripando, pessoal. Ai, Jesus. Então, gente, eu vou encerrar a conversa aqui, depois nós conversamos mais, tá bom? O povo chegou aqui, acabou, quebrou meu crema. Tá bom, pessoal? Mas fica com Deus, tá? Eu vou voltar conversando com vocês de novo. O povo tá tudo em casa. Eu queria muito fazer esse vídeo, mas queria, assim, né? Uma hora que eu tivesse mais sozinha, mas acho que ia trazer mais inspiração, sabe? Estamos passando por um processo aí, ontem também passei um processozinho lá no terreno onde eu tô construindo. Eu vou levar vocês lá para ver qualquer dia desse lá, né? Apesar que eu gravei, gente, eu vou postar hoje um vídeo da obra lá do terreno, né? Não comecei a fazer uma obra, mas comecei a mexer em algumas coisinhas lá, tive que levantar uma paredinha, dei uma limpeza lá no quintal, né? Que ainda tem que terminar também, porque a gente estava fazendo a massa para levantar essa parede, ainda limpando, então o dia passou muito rápido, não deu para fazer muita coisa. Mas o que eu fiz lá eu vou mostrar para vocês, mas eu vou continuar atualizando vocês, tá? E vou fazer também uma filmagem, vou fazer um tour pela minha casa. Vou fazer um tour de novo aqui pela minha casa, vou mostrar vocês, porque eu fiz um tour aqui, deve ter uns 5 anos já atrás, porque eu tenho 5 anos de canal, né, Gabriela? Deve ter uns 5 anos atrás. Foi o seu primeiro vídeo. O segundo vídeo. Segundo? Eu fiz um tour. Aí eu vou fazer de novo, tá? Pra atualizar vocês, como é que estão as coisas aqui em casa. E assim, gente, aí eu vou atualizando vocês as coisas, tá? Tô um pouquinho chateada, pelo que aconteceu ontem. Eu vou falar com vocês também, vou conversar. Vou cada vez mais, gente, puder me abrindo, ser mais sincera com vocês, tá bom? Sobre as coisas aqui em casa, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo lá no terreno. Eu vou falar pra vocês, tá bom? E um beijão, Papai do Céu abençoe a vida de cada um, tá? Até o próximo vídeo.